Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão estudando para a prova do Enem. Essa é mais uma aula de Geografia do projeto Enem Digital. Hoje vamos analisar uma questão sobre o espaço urbano que caiu na prova de 2021. Para a gente responder a questão, precisamos analisar o texto. A vida das pessoas se modifica com a mesma rapidez com que se reproduz a cidade. O lugar da festa, do encontro, quase desaparece. O número de brincadeiras infantis na rua diminui. As crianças quase não são vistas. Os pedaços da cidade são vendidos no mercado como mercadorias. Árvores são destruídas, praças transformadas em concretos. Por outro lado, os habitantes parecem perder na cidade suas próprias referências. A imagem de uma grande cidade hoje é tão mutante que se assemelha à de um grande guindaste. Aliás, a presença maciça das britadeiras, das betoneiras, nos dão limites do processo de transformação diária ao qual está submetida a cidade. Um texto da professora Ana Fani, texto de 2011. Nesse texto, ela está falando sobre a transformação das cidades que ocorrem de forma muito acelerada. E os espaços públicos são transformados em espaços privados. Então, a pracinha, ela deixa de existir, ela coloca nas árvores, são destruídas, praças transformadas em concretos, em prédios, em casas, o espaço das crianças diminui. Então, a cidade vai se tornando toda ela uma mercadoria. Vamos, então, ver qual é a pergunta. No contexto das grandes cidades brasileiras, a situação apresentada no texto vem ocorrendo como consequência da... Então, essa grande transformação da cidade, as cidades sempre em obras, né? Está relacionada ao quê? A manutenção dos modos de convívio social. Vamos pensar sobre essa letra A. O texto fala da manutenção das brincadeiras, das crianças na rua, o convívio nas praças, as pessoas, né, que saem de casa e colocam lá sua cadeira na calçada para ficarem conversando. Na verdade, é o inverso, né? O texto está falando da transformação, não da manutenção. Por isso, a letra A está errada. Letra B. Preservação da essência do espaço público. Preservação dos espaços públicos, será? Se as árvores são destruídas, se as praças são transformadas, a praça é um espaço público, é um espaço de todos. A rua é um espaço público onde as crianças podiam brincar. Então, o texto está falando ao contrário, também da transformação dos espaços públicos, na verdade, na perda desses espaços públicos que se tornam privados, se tornam condomínios, se tornam prédios, as praças deixam de existir. Por isso, a letra B, errada. Letra C. Ampliação das normas de controle ambiental. Então, se as árvores elas são destruídas, na verdade também é o contrário, né? As normas ambientais, as regras sobre o cuidado do meio ambiente não têm sido ampliadas, têm sido flexibilizadas, senão as árvores não seriam retiradas. Os espaços verdes, as praças não deixariam de existir. Letra C, portanto, também errada. Letra D. Flexibilização das regras de participação política não tem nenhuma correlação com o texto que a gente está analisando. Letra D também errada. Portanto, só pode ser a letra E, né? Vamos ver. Alteração da organização da paisagem urbana. Paisagem urbana é aquilo que a gente sente através dos diversos sentidos, né? Então, é aquilo que a gente pode ver, a parte do espaço geográfico que a gente pode ver, os cheiros que fazem parte desse espaço, aquilo que a gente escuta. Então, faz parte de um centro de uma cidade, o barulho dos carros, as buzinas, o movimento das pessoas. Então, realmente, a letra E é a única que fala de alteração e alteração da paisagem
urbana, né, da paisagem geográfica, que ela vai se transformando com uma cidade que vai se tornando uma cidade em obras, uma cidade com mais espaço privados, uma cidade com mais concretos, com mais construções e menos espaços públicos, como já foi anteriormente. Uma cidade que era uma cidade para as crianças brincarem, com espaços para os mais velhos se encontrarem na praça, né? E o texto está dizendo que isso vai deixando de existir. É isso, bom estudo para todos e um abraço.